Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Estamos aqui juntos mais uma vez, né? Juntos e separados. Eu aqui gravando o vídeo para vocês, espero que vocês estejam conseguindo entender o conteúdo conforme a demanda que está sendo pedida. Até quando a gente vai ficar assim? Não sei. Mas qualquer dúvida, como eu sempre falo para vocês, podem me procurar, eu estou aqui para tentar ajudá-los da melhor forma possível. Essa videoaula, ela vai ficar um pouco extensa, porque a gente vai tratar de um período literário chamado classicismo, ou renascimento. Por que classicismo? Porque ele busca as suas origens nas épocas clássicas. As produções são produções clássicas. Tanto é que o soneto é uma das bases dessa época literária chamada de classicismo, ou período clássico, ou renascimento, tá? O classicismo, ele corresponde ao movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV na Europa. Infelizmente, não tem como a gente desvincular a literatura brasileira da literatura europeia, da literatura portuguesa, porque a literatura brasileira, ela tem suas raízes na Europa, porque o Brasil foi um país colonizado pela Europa, né? Então é impossível falar de literatura sem antes falar da Europa propriamente dita, tá? O nome do movimento que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna faz referência aos modelos clássicos greco-romanos, que são modelos da Grécia e da Roma. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo. É a questão da religião, em primeiro lugar, de ter Deus na centralidade de tudo. Isso até o trovadorismo. A partir do humanismo, a gente observa que tem uma mudança nisso. E o homem passa a se colocar como centro de tudo, ele passa a se colocar no lugar de Deus. É como se aqui em alguns momentos, eu não sei se nesses slides aqui eu coloquei para vocês, mas Deus perde a centralidade. O homem, a partir do humanismo, se considera como centro de tudo, como centro de todas as coisas. Por isso, a questão do teocentrismo na Idade Média. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas, que era a questão de Deus no centro de tudo, eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade ou, em último caso, a morte. Eram castigadas as pessoas que não acreditavam que Deus era o centro de tudo e que não postulavam isso em suas obras, a questão do teocentrismo. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Então, despontava o cientificismo e Deus acabava perdendo a centralidade de tudo. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida que estivessem além do divino. Então, aqui no humanismo começa essa questão de questionar se realmente Deus era o centro de tudo, se realmente Deus era o mais importante, né? Aí eles começaram a colocar a ciência como mais importante, o homem, a inteligência humana, como algo além da crença divina, tá? Uma das características dessa época eram questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, que era o homem no centro do mundo. É a questão que eu falei para vocês, que deixa-se de lado o teocentrismo, que é o Deus no centro de tudo, e adere-se ao antropocentrismo, que é a questão do homem no centro do mundo, tá? Esse momento esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas. Esses dias uma aluna me mandou por mensagem uma mensagem falando assim que, credo professora, isso que a senhora passou está parecendo com história. Sim, a literatura e a história, elas caminham lado a lado, é impossível desvincular uma da outra, tá? Tanto é que quando tem alguma mudança literária, é porque teve algum embate histórico
ou teve alguma descoberta, alguma transformação na história nesse período, tá? Nesse caso aqui, tem várias descobertas históricas, várias transformações que a Europa estava passando nesse momento em que tem-se deixado de lado o teocentrismo e adere-se ao antropocentrismo. O primeiro deles são as grandes navegações portuguesas, que os navegantes portugueses deixavam suas terras e iam em busca de novos lugares, como foi o caso da descoberta do Brasil, da descoberta das terras das Índias, tá? A segunda grande transformação foi a Reforma Protestante, que levou a uma crise religiosa encabeçada por Martinho Lutero. Querendo ou não, tá tudo ligado, gente. História, literatura, arte. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg e o fim do sistema feudal, início do capitalismo e o cientificismo de Copérnico e Galileu. Tudo está ligado às descobertas do homem, à ciência, à invenção da imprensa, a mudança do sistema feudal, né, o início do capitalismo. Então, está tudo ligado com a arte, com a literatura em si. O classicismo em Portugal. Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Sempre tem um marco histórico para a questão da literatura, tá? Esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, nos versos decassílabos e na oitava rima. A forma fixa do soneto eu expliquei para vocês no vídeo explicativo anterior. Os versos decassílabos, que eram versos compostos por 10 sílabas poéticas. E na oitava rima, que é a questão da rima obedecer certas regras, né? A questão das rimas serem interpoladas, essa questão da oitava rima. No entanto, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses e da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. O Luís Vaz de Camões, ele tem a obra dele dividida em duas partes, que é a obra lírica, que são os sonetos, e a obra épica, que é os Lusíadas, que foi escrita em 1572. É uma epopeia classicista, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos em oitava rima, distribuídos em 1.120 estrofes. O classicismo em Portugal permaneceu até 1580 e ele terminou com a morte desse poeta, Francisco Sá de Miranda, tá? Essa obra aqui, Os Lusíadas, o que é epopeia? É uma história, uma narrativa toda escrita em forma de versos. É fácil de ler? Não é. É bom de ler? Não vou mentir para vocês, não. Eu li Os Lusíadas e a primeira vez que eu li eu tive que reler umas 3 vezes para conseguir entender. Não é fácil de entender. Mas ele vai narrar essa viagem de Vasco da Gama às Índias e vai misturar a história, né, a parte histórica dessas viagens, com a questão da mitologia. Então, a gente tem uma mescla de realidade e fuga da realidade, tá? E como eu estava falando para vocês, que é uma epopeia, que é uma narrativa toda escrita em versos, ela é escrita em 10 cantos, que é como se fossem capítulos. A composição é feita de 8.816 versos decassílabos. Todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Deve ter sido o maior trabalho para o poeta estar escrevendo isso, né? Imagina, escrever os versos todos com 10 sílabas poéticas. Tem que ser muito artista para conseguir fazer isso. As principais características do classicismo são a antiguidade clássica, que é a questão da mitologia, a questão da busca do resgate do soneto clássico, antropocentrismo, que é a questão do homem como centro de tudo, o humanismo e o antropocentrismo estão internamente ligados, né? O humanismo é a característica do homem, em primeiro lugar. Universalismo, ela abarca todas as realidades históricas, né? Como a obra do Camões,
que fala das navegações, das grandes navegações portuguesas até as Índias, as terras das Índias. A questão do universalismo, que vai universalizar todas as línguas, todas as terras. Racionalismo. Não existe tanto sentimento, é mais razão. Cientificismo. A ciência também está ali do lado do antropocentrismo e do lado do humanismo, né? Paganismo. Não se tem religiosidade nessa época literária. Objetividade. São obras que não mexem com a questão do sentimentalismo, do subjetivismo, dos sentimentos, dos pensamentos. São mais voltadas para a razão, né? Quando fala de sentimento, fala de um sentimento voltado para a racionalidade. Um equilíbrio. Existe um equilíbrio muito grande no classicismo. O equilíbrio entre a razão e a ciência. Tá? A harmonia. São obras extremamente harmoniosas, são escritas de forma cuidadosa, tá? Rigor formal. Lembrando que os poemas são sempre sonetos e são sempre decassílabos, as rimas são sempre interpoladas, então tem todo esse rigor muito grande. Mitologia greco-romana. Tem alguns trechos de obras que fazem menção aos deuses gregos, aos deuses romanos, aos deuses antigos, clássicos, tá? E não a Deus como centro da humanidade, sim aos deuses greco-romanos. Ideal platônico e de beleza. Não existe uma beleza real, e sim a questão do platonismo, algo que ele imagina, então é aquilo que ele acredita que é a realidade, tá? Os principais autores e suas obras. Na literatura portuguesa, o autor que recebe maior destaque é o Luís Vaz de Camões, com a sua obra Os Lusíadas. O Camões ele é considerado o mais importante poeta de língua portuguesa e um dos maiores da literatura universal. Sua produção literária é múltipla e contempla tanto as formas eruditas quanto as formas populares de trovas, inspiradas em velhas cantigas medievais. Por que fala que é múltipla? Porque ele escreve como poema e ora ele escreve como trovador, né? Lembra das cantigas medievais? Então, às vezes, ele escreve naqueles termos das cantigas também. A obra de Camões pode ser dividida em dois eixos principais, a poesia lírica e a épica. A lírica camoniana é composta principalmente de temas amorosos, bastante influenciada pelo neoplatonismo, que convive com os temas sensuais, estabelecendo quase sempre uma contradição. Todos os textos dele, os sonetos, vão trazer a questão da contradição quando se fala de amor. Tem um soneto dele lá, o mais famoso, que fala: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Entra a questão da contradição. Como é que o amor é uma ferida que dói e ao mesmo tempo você não sente? É um contentamento descontente. Então entra sempre a questão da contradição nas obras lírico-amorosas do Camões. As antíteses da presença e da ausência, o amor espiritual aliado ao amor carnal, a vida e a morte, o sonho e a realidade, são muito presentes em seus poemas, o que o torna um antecipador do movimento maneirista. Ele faz esse jogo com a questão da contradição, né? Ora é sonho, ora é realidade, ora é amor espiritual idealizado, ora é amor carnal, ora é presença, ora é ausência. Então ele faz esse jogo de contradição nas obras, nos sonetos amorosos dele, tá? Além disso, Camões compôs na chamada medida velha, as redondilhas. Medida velha são os versos decassílabo com a sílaba tônica na sétima sílaba. Essa é chamada de medida velha, tá? As redondilhas ligadas à tradição popular e na medida nova. A medida nova continuam sendo os decassílabos, mas aí entram os versos alexandrinos também, que são os versos escritos com 12 sílabas poéticas e sem ter as sílabas tônicas pré-estabelecidas, tá?
o poema decassílabo, que era a forma preferida para a exposição de temas, e sentimentos complexos. Ele sempre tinha preferência pelos versos decassílabos, que são aqueles com 10 sílabas poéticas, tá? E a obra épica, que é Os Lusíadas, que narra a história das grandes navegações portuguesas às Índias, mesclando mitologia e realidade. Em alguns momentos trata da aflição das mulheres, de verem os homens partindo, a tristeza, e ao mesmo tempo traz figuras mitológicas, figuras que fogem da realidade, tá? Já na Espanha, a gente tem o Miguel de Cervantes, com a sua obra mais notável, que é o Dom Quixote. Eu acredito que a maioria de vocês deve ter ouvido falar. Destacam-se também os escritores humanistas italianos. O Dante, com sua obra mais popular, a Divina Comédia, que a gente lê um trecho nessas atividades. Eu até já corrigi uma atividade do Dante, um trecho da Divina Comédia. O Petrarca, que é o pai do humanismo e inventor do soneto, que na última atividade eu corrigi um soneto do Petrarca. E o Giovanni Boccaccio, com a sua obra Magma Decamerão. Essa a gente não trabalhou e no livro não tem nenhum soneto dele também não, tá? As atividades dessa quinzena, dessas semanas, que são semanas mais curtinhas, né? Então, serão as atividades da página 83 e 84, que são 2 sonetos. Todos 2 são do Camões, tá? O primeiro é Tanto de Meu Estado Me Acho Incerto, que está na página 83, vocês vão ler e responder as questões do 1 ao 4. E o segundo é o soneto Quando da Bela Vista e Doce Riso, que está na página 84, que vocês vão responder do número 5 ao 8, tá? Respostas no caderno, assim que terminar, me envie as imagens, do mesmo jeito que a gente tem feito anteriormente. E aqui é a atividade final da quinzena. Vocês vão pesquisar sobre crônica para deixar no caderno. Eu quero que vocês coloquem o que é crônica, a definição de crônica, e quais são as principais características de uma crônica, tá bom? No mais é isso. Bons estudos, bom trabalho. Espero que vocês realizem todas as atividades dentro do período certo. E eu sigo aguardando, né, vocês me enviarem as atividades para eu estar tomando nota e vocês vão ser avaliados a partir da questão de vocês fazerem essas atividades. Então, se atentem para isso, tá? Um beijo, se cuidem, tá? Tchau!